Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento, há mais de 10 anos, trazendo para você muitas novidades, o que movimenta a nossa cidade e também, por que não, poesia, exatamente. Segunda-feira, dia 20, foi dia do poeta. E para comemorar e refletir sobre essa data tão importante, eu trouxe aqui dois escritores, uma escritora, um escritor e dois poetas, por que não? E tá ele aqui comigo, hoje no estúdio, sei da sua agenda, como que é, né? Uma agenda difícil, trabalhador, servidor público, advogado, poeta, escritor, mas está aqui conosco hoje no Ribeirão Movimento, fazia tempo que não voltava. André Luiz, prazer ter você com a gente. Olá, Fábio, que alegria participar desse programa e falar desse tema tão gostoso que é a poesia. Com toda certeza. E André, além de você que está aqui conosco, tem a Rita Cruz, que é a primeira vez no nosso programa, que é servidora municipal, contadora, poeta e já me falou aqui que vai ser professora, está fazendo letras. Olá, Sardinha, tudo bem? Prazer. Prazer, igualmente, estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E sim, né, estamos aí na luta. Vamos ver se eu vou encarar essa profissão aí. Ah, já começou bem, né? É porque todo professor, no fundo, é um grande poeta também. Porque o lecionar, o você estar ali na sala de aula, com aquela sala muitas vezes lotada, tem que ter muita poesia no coração e esperança. Como todo bom poeta, e sei que você ganha muitos prêmios aqui na cidade, né? Nessa área. Estou começando a ter um pouquinho mais de visibilidade com a ajuda dos escritores de Ribeirão Preto, com a ajuda assim dos nossos estudos em relação à poesia. E a poesia entrou na minha vida assim com muita facilidade, porque eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de falar sobre vários temas, né? Escrevo sobre vários temas e é isso, assim, tô estudando. Vamos falar muito desses temas aí que nos interessam. E para você que está em casa, larga de mudar de canal, hein? Aqui na TH+, são várias atrações, toda quinta às 20 horas e reprise sábado e domingo. Agora, André, fala para nós, já está com 2 livros e você veio para falar de um livro aí que você está lançando. Fábio, essa semana, já próximo da celebração do Dia do Poeta, eu tive a alegria de lançar o meu mais recente livro, Histórias Usurpadas, um romance, enveredando por um outro estilo de escrita, e que teve uma repercussão muito boa, um grande público comparecendo lá no Centro Cultural Palace, e possibilitando falar de um tema que eu gosto muito, que você também acompanha sempre, que é um resgate da história do povo negro, fazendo uma reflexão sobre a escravização lá de África, como foi a vida aqui, e as consequências disso na sociedade atual. Então, é o nosso último trabalho. Esse é o primeiro romance, André? O outro que eu escrevi, que era o Filtrando Preconceitos, também até se classifica como romance, mas ele trazia uma abordagem mais realista, assim, mais presente, porque falava de preconceito com vínculo na saúde. Aqui eu uso um casal para falar de fatos históricos. Eu dou uma circulada para a história. Você que é especialista, fala um pouquinho da Guerra do Paraguai, a participação negra. Falo do 14 de maio. Todo mundo celebrava o 13 Sim. Na minha época de escola. E ninguém falava do 14. A gente passa também por isso e por alguns outros momentos da história do Brasil e qual que foi o impacto na vida da comunidade afrodescendente. Que maravilha. Então, além de ser, que eu já percebi aí, né, uma espécie de romance, mas também é um livro histórico, né? Porque você remonta aí vários momentos da história do Brasil junto, né, com o público, né, com a população negra que foi escravizada, e você retoma isso nas histórias aí que passa pelo seu livro, é isso? E que ajudou a construir a história do país, e que muitas vezes é negado, usurpado, é tirado, sim, é apagado, invisibilizado. Muito bom, André. E além desse, qual os outros 2 que você trouxe? Eu trouxe aqui livros de poesia para celebrar a data e vou, se você permitir daqui a pouco, vou falar alguns textos aqui, compartilhar com a sua audiência. Esse é seu mesmo? Esse aqui, ele faz parte de uma antologia da União dos Escritores. Eu trouxe até a camiseta, porque como o programa é Ribeirão em Movimento, nós temos um movimento das entidades de literatura e artes de Ribeirão que trabalham de modo integrado. Então, hoje, quando a Casa do Poeta lança alguma coisa, a União dos Escritores, o Grupo de Médicos Escritores, a Academia de Letras e Artes, a Academia de Educação, a Academia Ribeirão Pretana de Letras, esqueci mais alguém, a União dos Escritores Independentes, agora tem a ABROL,
a Academia Brasileira Rotária de Letras, todas trabalham juntas, todos se ajudam. Que a Rita, legal. por exemplo, representa a Transv, que é outra entidade, que é uma entidade de fora, mas ela é representante aqui. Estamos ajudando, União Brasileira de Trovadores. Então, sempre que tiver um poeta fazendo alguma coisa, todo mundo se mobiliza para ajudar a divulgar, para fazer junto e, principalmente, Fábio, para levar nas franjas da cidade, para levar na periferia, para levar naqueles cantos onde a poesia, por vezes, não chega. Claro. É importante fazer esse movimento de levar. Sim, com certeza. E compartilhar, né? Mediar. E histórias que você viveu, né, Rita? E que também se identificam com as pessoas da periferia muitas vezes. E por isso que é tão importante vocês estarem lá também. E aqui no Ribeirão Movimento, claro, que a gente tenta dialogar com toda a cidade. Esse é a Ontologia Poética. E qual que é o outro? O outro eu escrevi é o Hemodiálise Filtrando Preconceitos. Olha só, gostei do nome, hein? Hemodiálise Filtrando Preconceitos. Ele conta a história, Fábio, de um cidadão que era o modelo brasileiro, o homem branco de classe média que tinha tudo na vida e que não gostava de determinados segmentos sociais. E ao ter um problema, ele teve que fazer hemodiálise e nas sessões de hemodiálise, ele não gostava de negro. Ele fazia hemodiálise ao lado de um negro. Ele não gostava de pobre, fazia ao lado de um pobre. Ele não gostava de comunista, ele tinha que fazer hemodiálise ao lado de um cara comunista. Ele não gostava das pessoas de baixa estatura, ele tinha que fazer... E aí, a partir dessa vivência, ele vai percebendo quanto tempo ele perdeu na vida sendo preconceituoso. E ele vai fazendo um encontro consigo mesmo, é uma história interessante. Com a sua humanidade. Com a sua humanidade perdida por conta dos preconceitos. Uma poesia, hein? Uma poesia. Rita, e o seu livro? Fala pra gente. Está lançando o seu livro também? Não, o meu livro, Sardinha, eu lancei em 2023, novembro de 2023. Inclusive, eu tenho apenas 2 exemplares. Já vendi e eventualmente doei alguns e já praticamente acabou. Mas aquela história, né? Dizem que é um filho, né? O primeiro livro é um filho, então ele é um filho único por enquanto. Mas já tenho também alguns materiais para fazer. O meu livro ele chama Versos, Prosas e Desabafos, e ele é um livro que eu fiz, uma coletânea de poesias que eu escrevi ao longo, né, da minha vida, mas que eu comecei a escrever desde jovenzinha, que escrevia no caderninho, aqueles versinhos simples, inocentes, né? Sempre escrevi como hobby. E aí, a partir disso... acabei ficando um tempo sem escrever, depois voltei a escrever por conta de concurso que eu ganhei, né, um concurso de poesia, e nesse concurso eu fui motivada, porque acaba que foi um prêmio em dinheiro, então eu acabei ficando motivada a voltar a escrever. Então foi onde que eu comecei a participar dos movimentos de poesia, dos grupos literários em Ribeirão Preto, que trouxe muito conhecimento e muita maturidade para as minhas poesias, para o que eu escrevo. Então, tenho algum material já para publicar, mas é que hoje em dia é muito difícil, né, a gente fazer livro independente. Com certeza. Mas eu vou ter que pedir para você compartilhar uma poesia com a gente, pode? Claro, com certeza. Por gentileza. Bom, você falou sobre o dia 20, Dia do Poeta, né? Então, nesse livro, eu tenho vários poemas que eu dediquei para o poeta, em homenagem ao poeta. Então, aqui eu digo assim: o poeta é aquele que apresenta em palavras o amor, o sonho, a fantasia. O poeta, só ele, consegue em sua fala fazer chorar e sorrir de alegria. O poeta tem nele o próprio sentimento de saudade e nostalgia. O poeta pertence a um mundo diferente que ele encontra em cada poesia. Olha só, é magnífico, né? Hoje, em tempos de inteligência artificial, em tempos de... Né, até, cara, eu estava até conversando hoje na sala dos professores, na sua época não tinha isso, André, e creio que na sua não, Rita. Hoje você dá atividade para os alunos, tem uma inteligência artificial, que eles tiram a foto da apostila e já saem as respostas. Então, na nossa época, a gente tinha que pesquisar, tinha todo um esforço intelectual. E a poesia, eu percebo que ela tem a capacidade de nos tornar cada vez mais humanos, né? Porque é
é uma capacidade só nossa, né? Só nossa espécie é capaz de fazer uma poesia, né? O que nos torna humanos, de fato, é, né, essa capacidade de fazer poema, que é nada mais do que você tornar o que é banal da vida real em algo, né, que nos faz arrepiar, por exemplo, como a sua poesia que você acabou de ler agora. Sim, Isso é um dom. E interessante, né? Você falou a respeito da inteligência artificial. Eu tenho me debruçado em relação a trovas, que é um estilo literário muito antigo e que hoje em dia ainda tem muitos trovadores que movimentam, fazem esse movimento, né? E nós, inclusive, temos a União Brasileira de Trovadores da seção de Ribeirão Preto, da qual eu faço parte como vice-presidente de Relações Públicas, junto com a Helena, que é a nossa presidente. E a trova, ela é uma estrofe, uma estrofe, né, com 4 versos simples, que tem toda uma regra e métrica para ser seguida. Então, a gente tem que quebrar a cabeça mesmo, Sim. né? E aí se você jogar numa inteligência artificial, ela vai fazer, mas ela não vai fazer com toda essa questão da métrica, das rimas que tem que ser feita. E é muito interessante isso, realmente. A inteligência artificial, eu costumo dizer que ela é inteligente, mas ainda é artificial. É artificial. Não tem a humanidade que faz a poesia ser poesia. Exatamente. E o legal da poesia, Fábio, é que você pode falar de tudo. Exato. A gente tem muito a referência dos românticos. Eu comecei ultra romântico e vou morrer de amor e sofria pela mulher. Mas tem também a poesia de protesto, que é muito presente. Eu peço até licença para falar uma que eu sou muito... Eu falho para falar. Geralmente eu vou lendo poesia. Sim. Mas eu tenho uma que eu escrevi vendo as estatísticas do mapa da violência, que geralmente afeta a população periférica, a população negra. E eu escrevi um que chama Mapa da Violência. Simplesmente era ela a princesa da quebrada. E quando estava arrumada, a mais bela da favela. Procurava um amor, procurava ser alguém, estudava com vigor para prestar o Enem. Foi naquele sabadão, que ninguém vai esquecer, todos foram ao pancadão. Ela preferiu não descer. Ficou em casa estudando a história do Brasil. Houve um forte estrondo. Era um tiro de fuzil. Levou a mão ao peito, sentiu o sangue escorrer, caiu ao lado do leito, nem deu para socorrer. Não conseguiu o diploma, sonho antigo dos seus pais, que hoje vem o seu nome estampado nos jornais. O povo está revoltado, já perdeu a paciência. Ela agora é mais um dado no mapa da violência. E essa poesia eu falo muito em escola. E um dia uma professora, a Cris Bezerra, minha grande amiga, falou: André, mas a poesia é muito triste. A realidade é triste. Exato. E aí eu falei: Cris, em homenagem a você, eu vou mudar o final. E às vezes, dependendo do público, eu falo: ouviu um forte estrondo. Era um tiro de fuzil. A bala passou raspando. Ufa, foi por um triz. Ela continuou estudando e conseguiu seu diploma e realizou o sonho dos seus pais. Então, a poesia também possibilita você, às vezes, mudar o final. E é isso que a gente torce para que a literatura, para que a educação, você que é um ferrenho defensor da educação, para que a educação possa mudar os finais de modo positivo num país onde os finais geralmente são tão tristes. Com toda certeza. E parabéns, André. Que bonito, né? Me lembrou um pouco, se você falando dessa poesia, quem vai por essa linha, que ele até chama de literatura marginal, é o Ferrez, né? Ele tem mais, né? Ele tem, inclusive, tem um livro dele que eu sempre tá lá na minha sala, inclusive eu sempre tenho de poesia que ele fala sobre traficar ideias. Ele, né, usa os termos da periferia para poder falar de educação. E Fábio, Ribeirão tem uma produção poética. Tem os slams, as batalhas de rima, as periferias de Ribeirão. Tem uma meninada muito, muito boa que está chegando, está dando seu recado e que merece todo o nosso respeito, todo o espaço e todo o apoio. Com toda certeza. Inclusive, lá na nossa escola, não tem como não falar. A gente sempre leva, né, os meninos aqui no programa. Tem o Fabrício Bispo, até mandar um grande abraço para ele também. O Lízer MC, que, né, se destacam aí no cenário aqui de Ribeirão, inspiram toda a juventude com a rima, né, com a poesia, que é o rap, né, que é o ritmo e poesia, né? Exatamente.
André, a gente está caminhando quase finalmente. Eu vou passar agora para vocês, a gente tem um segundo bloco, por uma saudação final e vocês também divulgar algum trabalho de vocês, né, com relação se vai fazer, né, talvez algum encontro literário, inclusive colocar a nossa escola à disposição de vocês para fazer uma roda de poesia, falar do seu lançamento também. Fábio, nós temos alguns encontros aqui, mas eu quero falar de dois que são muito legais. No primeiro e no terceiro sábado do mês, às 15 horas. No primeiro sábado tem a reunião da Casa do Poeta e do Escritor. E no terceiro sábado, o encontro da União dos Escritores Independentes. É fácil você que está em casa decorar, porque são duas coisas que o povo ama muito: amor e liberdade. Então, as reuniões são no prédio da Amor, que fica na rua Liberdade 182, em cima do Museu ali da Guerra, perto da entrada do Bosque Municipal, aberto a toda a população, sua audiência está convidada, é só chegar e levar seu texto, ou se quiser não leva texto, se quiser levar um guaraná e um refrigerante, um prato de salgado, no final do encontro a gente tem uma confraternização. Então Legal. fica o convite e você me encontra fácil nas redes sociais, André Luiz da Silva no Facebook, no Instagram, André Casamenteiro, tem aí no mercado agora Histórias Usurpadas, nosso último trabalho. Muito Tá obrigado. fazendo casamento Muito ainda? obrigado pelo espaço. Tô, porque o amor no... Foi quanto tempo você faz casamento? há muito tempo, no século passado, né? Eu entrei no cartório com 14 anos e eu sempre fazendo casamento, então são milhares e milhares de uniões e o meu índice de sucesso é grande, viu, Fábio? Mesmo? A maioria que casou comigo está Não lá firme desquitou. ainda, hein? Tá Isso. até hoje. Exatamente. Muito bem, André, muito obrigado. E gostaria até de... Prazer ter o André aqui. Eu já trabalhei junto com o André que foi vereador na nossa cidade, radialista. Eu tive o prazer de aprender muito com ele lá na Rádio CMN, que aqui o coração está aqui. Nas manhãs de sábado. E, enfim, são histórias aí que eu levo para a minha vida e que me ajudaram, inclusive, a pensar um espaço como esse, né, de ter um programa na TV, graças à oportunidade que eu tive com você na Câmara Municipal também. Trabalhei na portaria e a gente juntos ali, né, politicamente alinhados aí para a construção de outra sociedade. Obrigado, Fabi. É alegria vê-lo crescer e acho que o desafio nosso é esse. É. Ninguém larga a mão de ninguém, quem Exato. sobe puxa o outro e assim a gente vai transformando a nossa maneira, com as nossas possibilidades, transformando realidades. Com Parabéns. toda certeza. Eu que agradeço. Rita, só mensagem final também? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar sobre poesia, né? Que é um assunto que a gente gosta muito, ama falar, e também para falar sobre o meu livro. Eu não tenho muito mais a acrescentar do que o André já falou a respeito de convites, que a respeito do nosso sarau, que acontece, então, todos os primeiros sábados na Casa do Poeta e terceiros sábados na União dos Escritores Independentes. E também alguma escola que queira que nós possamos participar para levar trovas, né, para os alunos, através da UBT, que é a União Brasileira de Trovadores, da qual ultimamente é o que eu tenho mais estudado, né, e levado para as escolas. Aí pode entrar em contato, e eu também tenho estou nas redes sociais, no Instagram, como Rita AP Cruz, rita.ap.cruz. Que no maravilha. Instagram. Muito obrigado, viu, querida? Que horário Eu que é agradeço. os encontros lá? Sempre às 15 horas. Sempre às 15 horas, 15 né? horas. Perfeito. Muito obrigado, sintam sempre à vontade e voltem sempre. Obrigada pelo espaço. Obrigado. Você não vai sair daí. Tem um segundo bloco com campanhas sobre poliomielite e várias atrações aí para vocês. Então fique aí, logo da passagem de tempo ainda estamos de volta. Voltamos, como eu disse, com mais novidades, e eu estou aqui com dois presidentes, a presidenta do Rotary Norte, né, a Carla Sede Marino, e também o presidente do Rotary Oeste, o Ricardo Marinero de Melo. E a Carla vai falar dessa campanha que vocês estão envolvidos, né, Carla? Que é com a relação de eliminar a poliomielite. Em primeiro lugar, agradeço o convite e a oportunidade de estarmos divulgando a campanha que o Rotary Clube Ribeirão Preto Norte, Ribeirão Preto Oeste e de Ribeirão Preto estamos conjuntamente. Nós vamos fazer uma campanha de saúde bucal com a escovação, ensinando os alunos de 6º ano a escovar dente, a escovação de dentes. Tem o apoio de alunos da pós-graduação da USP,
apoio da Dental Integral, apoio do Rotary, e lá na escola Domingos Spinelli, Escola Estadual Domingos Spinelli. Com esse diretor lá. O diretor é muito... Gostou dele? Gostei demais. Você foi lá, né? Te atendeu bem? Atendeu muito bem. Que maravilha. Eu vou levar esse elogio para ele. Você fala para o diretor. Vou falar para ele. Uma escola muito bonita. Tem mais de 1.000 alunos, Isso, segundo o diretor. Verdade. 5 blocos. 5 blocos. A biblioteca está bonita? A biblioteca está muito bonita. Maravilhosa, hein? A gente conheceu toda a escola, fomos muito bem recebidos pelo diretor. Vai ser essa sexta-feira, amanhã. Sexta-feira, dia 24, às 15 horas, vai ser um grupo. Ao total vão ser 200 alunos. E a primeira turma de 100 alunos, antes do recreio, depois mais 100 alunos, serão distribuídos kits de escovação, fornecidos pela Colgate, pela USP, pela Integral. Vamos ensinar os alunos como fazer a saúde bucal. Fazer a saúde bucal, os cuidados. Vai ter uma professora também, doutora, a professora Aldevina, que vai estar coordenando o projeto. E o Rotary Norte, Oeste e Ribeirão Preto, nós estamos organizando essa campanha. E agradecemos muito essa divulgação. Imagina, eu que agradeço você estar aqui, né? Uma prestação de serviço, né, Ricardo? Ricardo, você também é presidente do Rotary, né? E está na campanha também. Exatamente, Sardinha. Primeiramente, muito obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É uma oportunidade muito bacana de poder falar sobre Rotary, né, e sobre a nossa campanha da polio, né? A polio é a principal campanha do Rotary, né? Uma campanha internacional do Rotary para a erradicação da polio, né? E hoje a polio ela está erradicada no Brasil, tá? Desde a década de 80, porém a vacinação ainda está muito baixa, né? E nós temos que tomar cuidado, porque ela pode voltar um dia, né? Hoje ainda nós temos em 2 países no mundo, que é no Paquistão e no Afeganistão, ainda tem essa doença. Então, por tratarmos, né, de estarmos num mundo onde as pessoas se deslocam bastante, nós temos que tomar cuidado, porque ela pode voltar para o país, né? O que a poliomielite faz? Porque está erradicado, né? Eu sei do nome, mas eu não lembro, eu não conheço uma pessoa que teve poliomielite. O que a poliomielite faz no ser humano? Exatamente. Esse é um dos principais problemas, né? Porque a nossa geração não conhece, né? Não conhece, porque ela atacou muito no passado, né? Isso. Então, no passado, no Brasil, ela é mais conhecida como a paralisia infantil. Então, é uma doença que ataca as crianças e leva esse vírus para o resto da vida. Então, nós tivemos até conhecimento, né, de pessoas mais idosas que tiveram essa doença e foram fazer palestra para nós lá no nosso clube. E, assim, ela fala de muitos problemas que ela teve durante toda a vida, né? E dá só durante a primeira infância? Ou a pessoa, se não for vacinada, pode ter a poliomielite mais velho? Ela pode ter mais velha se ela não for vacinada, mas a campanha é sempre para o início ali, logo no começo da infância. Quando nasce já tem que vacinar, ou não? Exatamente. São 3 doses, né? A vacinação é para o público. A vacinação é para o público até 5 anos. Tem a primeira dose, segunda dose, terceira, depois os reforços. Ela pode ser injetável ou a de gotinha. E é uma campanha muito importante que todas as crianças com menos de 5 anos têm que vacinar. O ideal é que seja mais de 95% de vacinação. Como está hoje, você sabe, Carla? Hoje está abaixo disso. Tá abaixo disso. Depois da pandemia, teve uma queda na vacinação, principalmente no Brasil, no mundo. Então, isso que a gente, através de campanhas, a gente tem que reverter esse quadro. E o Rotary é parceiro, né, nessa campanha de vacinação da poliomielite no mundo, junto com a Unicef e outros parceiros. Maravilha. E fala um pouquinho do Rotary. Muita gente não conhece, né? O que é o Rotary? É um grupo que ajuda as pessoas. O que é o Rotary, né? De onde que vem esse nome Rotary? O que significa? O Rotary, ela é uma instituição internacional, né? E ela é uma das mais conhecidas e que tem que tem uma qualidade assim reconhecida no mundo inteiro, né?
pela sua eficácia, sua eficiência e pela ajuda para as pessoas, né? Ela nasceu nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo. É um grupo de pessoas, de empresários, que utilizam do seu conhecimento para ajudar as pessoas. Entendi. Então, nós nos reunimos e cada um com a sua qualidade, com as suas técnicas, nós tentamos ajudar as pessoas e fazemos projetos para estar ajudando elas, né? Entendi. A ideia do Rotary é assim, ô Sardinha, não dar o peixe, é ensinar a pescar. A ideia do Rotary é essa. Então, nós fazemos projetos para ajudar a comunidade a potencializar elas, para elas mesmas estar conseguindo seus objetivos. Perfeito, entendi. Ah. Muito bom. O Rotary, ele está em mais de 200 países, tem mais de 1 milhão e 400 mais de 1 milhão e 400 associados. É uma organização global de voluntários para promover, com um foco na promoção da paz, da saúde, proteção do meio ambiente e várias outras... São várias ações. Várias ações. Várias ações. E vocês estão agora na campanha da poliomielite, é isso? Né? Incentivando a vacinação. São vários projetos que o Rotary faz ao mesmo tempo, né? Nós temos, por exemplo, né, o meu clube, o Rotary Clube Ribeirão Preto Oeste, nós estamos trabalhando com o intercâmbio de jovens da periferia. Olha, nós estamos que legal. fazendo um trabalho para nós patrocinarmos 2 jovens para estar fazendo um intercâmbio internacional. Em outro país. Em outro país, exatamente. Que legal, olha só. E são jovens lá da região lá do Jardim Maria da Graça, Sei, né? Parque Ribeirão. Do Parque Ribeirão, do Jardim Progresso, que não teriam condições de estar fazendo uma viagem internacional. E hoje nós estamos com uma campanha para fazer o levantamento desses valores para poder ajudar esses jovens a terem essa experiência. Exatamente. São quantos Rotary em Ribeirão Preto? Nós estamos em 14 clubes hoje na cidade, tá? E na verdade o Rotary ele é um só, Sardinha. Entendi. O Rotary é um só. Só que o que acontece? Tem pessoas que às vezes elas podem se reunir na terça, outras na quarta. Então é por isso que vai tendo essas divisões. Por isso é por zona, assim, oeste, norte ou não? Tem outra organização? No passado foi dividido as zonas aqui na cidade, né? Então tem o oeste, o norte, o leste, né? Mas não é bem assim hoje, né? Conforme o tempo foi passando, hoje nós temos pessoas de toda a cidade em diversos clubes. Como que funciona? Quando o primeiro clube de Ribeirão, ele chama Rotary Clube de Ribeirão Preto. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Depois, conforme for surgindo os outros, aí vai colocando um sobrenome. Aí certo. o clube escolhe, sabe? Entendi. Igual tem o Oeste, hoje nós temos o Nova Aliança, temos o Olhos d'Água, né? Ah, tem por bairro também. Exatamente. Mas é o nome que o clube escolheu. O clube escolheu. Não é bem o bairro, Não é porque bem tem o bairro. pessoas de cada outros bairro. lugares. Mas para participar do Rotary é que nem maçonaria, tem que convidar isso? É assim que funciona ou não? Você pode se inscrever, nós temos um site internacional do Rotary, que é o myrotary.org. Você pode entrar lá e se candidatar para fazer parte do Rotary, tá? Você entra, faz o cadastro, eu quero ser associado, e aí o Rotary Internacional ele vai passar isso para os clubes da cidade mais próxima dele, tá? Ou você pode ser convidado também. Tá? Para participar. Mas nós temos as redes sociais, né, igual do meu clube, é Rotary Ribeirão Preto Oeste, o Instagram. Se alguém, por acaso, tiver interesse de entrar no Rotary, pode entrar em contato com o nosso Instagram, e aí nós vamos analisar o currículo, nós vamos conversar com essa pessoa para ver se ela tem as credenciais e o perfil para estar participando. Aí vocês fazem reuniões semanais? Exatamente. Nós fazemos reuniões, né? Porque o Rotary, ele funciona assim. Nós costumamos falar que assim, projetos, companheirismo e networking também, né? Que é as relações. As relações que você vai construindo ali. Certo. Então, nós nos reunimos com esse intuito. Muitas vezes nós temos palestras, né, sobre assuntos que sejam de interesse para o clube, né? E aí, ultimamente, nós temos feito parceria entre os clubes para fazermos ações conjuntas, ações e reuniões também conjuntas, né? Nós tivemos palestras sobre inteligência artificial,
palestras sobre, às vezes sobre política, Claro, sobre assuntos interessantes Interesse da sociedade. Da sociedade. E agora vocês estão envolvidos nessa campanha aí para eliminar a poliomielite, é isso? Agora a gente está reunido, os 3 clubes, nas 2 campanhas, da vacinação da poliomielite e da campanha de saúde bucal. Da saúde bucal, que é importantíssimo. Nós vamos fazer em várias escolas. Agora, Isso. A primeira escola é a Vai ser lá no Domingos de Spinelli, Spinelli. que Depois, em maravilha. novembro, a gente vai ter em outras escolas. Também teremos uma campanha de poliomielite, vai ter de bike. Cada um na sua bicicleta, vai ser divulgado posteriormente. Maravilha. Parabéns, Ricardo. Parabéns, minha amiga, tá aqui com a gente. Falar, as pessoas, né? Às vezes conhece, já ouviu falar, mas não entende muito, né? Eu mesmo, eu tinha dificuldade em entender como isso era organizado e eu fiquei esclarecido hoje. Né? Mande um abraço para todo mundo do Rotary Oeste, né? Isso. E do Rotary também Norte. Isso. Bom, se quiserem passar alguma mensagem, alguma outra atividade que vocês vão estar em algum lugar, fiquem à vontade. A gente agradece a oportunidade. Você está convidado a conhecer o Rotary Norte, Oeste. Vai ter a festa italiana, né? O Rotary Norte vai fazer uma festa italiana, dia 14 de novembro. Vocês estão todos convidados. Você vai vir aqui divulgar, vou só com certeza. Festa italiana, Muito vai ter obrigada. tudo lá de italiano. Vai ter bingo, música, maravilha. companheirismo, e você está convidado, será um Opa, prazer. vamos lá, vamos muito filmar essa obrigada. festa Muito aí. obrigado pela oportunidade. Imagina, querido, eu que agradeço. E vamos se ver lá na sexta-feira. Até sexta. Ricardo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. O Rotary Ribeirão Preto Oeste, agora no sábado, às 9 da manhã, nós temos um evento para as mulheres, falando sobre câncer de mama. E no dia 31 de dezembro, nós vamos fazer uma festa de Halloween. E todo o lucro que nós recebermos vai ser para pagar a viagem dos intercambistas. Olha, então, que todos legal. convidados. Quando vai ser a festa? Vai ser no dia 31 de outubro De agora. outubro agora. Na próxima sexta-feira. Na próxima sexta. Todo mundo convidado, ingresso apenas R$ 25,00. Onde que vai ser a festa? Vamos ajudar a divulgar essa festa. Vai ser lá na Fundação dos Rotarianos. O endereço é na rua Coronel Luiz da Silva Batista, 285, lá no Jardim Irajá. R$ 25,00 apenas. Vai ter food trucks, recreação para as crianças. Legal. Vai ser bem bacana. Nós R$ 25,00, a partir de que horário? A partir das 20 horas. Vai ser um sábado? Vai ser na sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, de 31 de Então, outubro. sexta-feira, dia 31, entra lá no Instagram do Rotary Oeste, né? Isso. Rotary Ribeirão Preto Oeste. Para comprar o convite, vamos lá ajudar, porque a verba vai ser destinada para esse intercâmbio. Exatamente. Já sabe quem é que vai? Sim, já foram escolhidas as 2 crianças. Eles moram lá no Parque Ribeirão? Moram lá naquela região ali. E para que cidade que vai? Você sabe já? Um deles vai para o Peru, para uma Peru, cidade que do legal. interior do Peru, e a outra vai para a Argentina. Para Argentina. Exatamente. Normalmente quando eles fazem, porque o Rotary também faz isso, né? Esse negócio de intercâmbio, né? Mas é só para jovem e criança ou para os adultos também? Nós temos hoje uma modalidade também para adultos também para Fazer intercâmbio. Para fazer intercâmbio. Aí eles ficam na casa de rotariano lá? Como Exatamente. Que é isso? É assim que funciona. Entendi. E o interessante desse intercâmbio, geralmente, o intercâmbio ele é feito para a família de rotarianos, quem vai, e geralmente quem tem um poder aquisitivo maior. E o nosso clube, nós ousamos a fazer uma campanha para jovens carentes, para eles também poderem Legal, participar. com certeza. Por isso que nós precisamos da ajuda de vocês para a divulgação dos nossos projetos. E vai contar, sempre que tiver, pode vir aqui, viu, Ricardo? Perfeito. Minha amiga que já sabe, também é da casa. E você que está aí, não perde tempo. Vamos ajudar, entra lá no Instagram do Rotary Oeste, né, Ribeirão Preto. Rotary Ribeirão Preto Oeste. Tem lá também o Rotary? O Rotary Norte também tem... Instagram? Tem o Instagram, que é Rotary Clube de Ribeirão Preto Norte, Instagram, e a gente tem todas as nossas atividades no próprio Instagram. Agora, só para fechar a vacinação, quem quiser se vacinar, obviamente, procura unidade de saúde, leva a carteirinha e é muito simples, né? Às vezes não dá nem injeção, às vezes até, porque às vezes a pessoa tem medo de injeção, né? Às vezes é a gotinha, né? É a gotinha. É a gotinha. Tanto que aquele Zé Gotinha faz parte da nossa campanha, que legal, sabe? A campanha da poliomielite. Só procurar o BS e já é vacinado, né? Exatamente. Só levar. Então não tem segredo, pessoal, não perde tempo, porque como a Carla aqui falou, tá menos de 95% em Ribeirão, né? Menos. E pode com certeza voltar. E se voltar, é para a vida inteira, né? Os problemas aí com essa doença que até mata, né? Que até mais.
Até mata. Fique agora com a TV POS, com as últimas informações do Magistério Paulista, com a nossa segunda presidenta, professora Bebel e deputada estadual, e claro, com o Chico Poli, com a TV O Demo. E até o próximo programa. Até quando suportaremos o chicote do Tarcísio e Feder? Introdução. Meus caros professores, diretores e supervisores, seria um tanto realista naquilo que pretendo analisar nesse PPA, no qual estamos reivindicando salários, concursos para os vários segmentos do magistério, entre os quais acentuamos o de diretor escolar, pagamento do confisco, precatórios, entre outros, constante de nossa pauta. Aliás, uma mobilização por essas conquistas iniciada na Praça da República, dia 26/9/2025, com a participação das bases da UDEMO, a PAMPESP, entidades estudantis, entre as quais a UMES. Vou falar sobre duas personagens que vêm conspirando cotidianamente contra os interesses do Estado e da sociedade paulista e paulistana, e também contra a educação e as bases dos sindicatos do magistério. A atuação do Feder na SEDUC, sempre contra a educação e seus educadores. Em primeiro lugar, estamos numa linguagem figurada sob o chicote do atual gestor da SEDUC, que neste momento, provavelmente, deve estar rindo de nossa cara, refestelado em sua cadeira na Faria Lima. Aquele Feder que concordou com o governador Tarcísio de Freitas quando da redução em 5% do orçamento da educação, com sérios prejuízos à estrutura pedagógica e material de nossa rede pública, no que concerne a salários, melhores condições de trabalho aos seus profissionais. Aquele Feder gastando centenas de milhões na compra de plataformas digitais que, até o momento, não produziram quaisquer melhorias na qualidade do ensino na rede pública estadual. Como é de domínio público, desde o início de sua gestão, ele provou não ter vindo a SEDUC para fazer educação, mas propor um projeto educacional desde sempre falido. Aliás, como bom deseducador, o esporte favorito desse secretário é perseguir os profissionais que não alcançaram as suas equivocadas metas, entre outras medidas deletérias que, ao fim e ao cabo, vem destruindo pouco a pouco o que havia de bom na rede pública estadual. E quem o nomeou para esse cargo? Tarcísio de Freitas, que muitos acusam de golpista, traidor da pátria, em razão daquele boné com o dístico MAGA, Make America Great Again, e parece a muitos críticos de seu governo uma adesão às tarifas impostas por Trump ao Brasil, ameaçando a nossa soberania. Lembramos também algumas outras medidas tomadas contra a educação, quando praticamente leiloou escolas na Bolsa de Valores, privatizando-as. Não podemos nos esquecer também do fato de Tarcísio ter privatizado a Sabesp a partir de ações abaixo do preço praticado na Bolsa de Valores. Um verdadeiro escândalo. Ainda no que tange à educação, vem tentando instalar centenas de escolas cívico-militares na rede estadual, declarando que o objetivo dela seria formar novos Bolsonaros, conforme vídeo apresentado pelo deputado Gianazzi durante a audiência pública sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal. Esse é o cenário, esse é o contexto dessa proposta, dessa lei, que representa um projeto de poder, na verdade. Ela é uma escola com partido, é uma escola doutrinadora, minha gente. E não sou eu que estou dizendo, eu quero até colocar um vídeo aqui. Quem diz isso é o próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disse aqui em Brasília, no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Escola Cívico-Militar, ele disse que a Escola Cívico-Militar vai formar novos Bolsonaros para o Brasil, né? É um projeto de poder de extrema-direita. Onde vocês vão ter as ferramentas para se tornarem os líderes que nós precisamos. Eu olho aqui os alunos das escolas cívico-militares e, eventualmente, a gente está diante
de um novo Bolsonaro, de um novo Bolsonaro, de um novo Bolsonaro, de um novo Bolsonaro lá na frente. A gente está diante de um novo Coronel Zucco lá na frente. Está entre vocês. Basta que vocês acreditem nisso. Basta que vocês trabalhem por isso. E as ferramentas estão sendo dadas. E é por isso que, apesar da tentativa de desmonte das escolas cívico-militares, elas não sucumbirão, elas não serão desmontadas. Gente, olha, uma escola doutrinadora, ideológica, com partido, que vai formar novos quadros, novas pessoas para a extrema-direita, para que, talvez muito em breve, essas pessoas reproduzam o que aconteceu aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. E uma vez candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que em uma hora a maior parte de ingênuos paulistas e paulistanos, influenciados por membros da extrema-direita infiltrados nas redes sociais, o elegeu, do que decorreu grandes problemas para a educação pública estadual hoje em frangalhos. As bases do magistério. Diríamos que tudo isso sob os olhos passivos de grande parte das bases de nossos sindicatos, até o momento incapaz de reagir aos desmandos praticados por esses personagens que nos governam impunemente. É bem verdade que em abril passado, quando tudo estava preparado para uma grande greve do magistério na Praça da República, diante de alguns milhares de participantes, surpreendentemente, alguns membros do palanque argumentaram que aquele não seria o momento para uma greve, desmotivando os educadores que ansiavam pela radicalização. E o resultado, sabe-se, a greve sumiu do mapa, fazendo-nos engolir as barbaridades que hoje provamos. Para dizer a verdade, esse chicote que figurativamente nos vem açoitando já havia começado com o também odioso governador Dória, quando fez passar aquela terrível reforma da Previdência de 2017, que nos empobreceu ainda mais. E a reestruturação da carreira do magistério, Lei 1374, que praticamente a destruiu, e na qual 10 em 9 membros efetivos do magistério até hoje não aderiram, mas que nela serão jogados em futuros concursos públicos para as diversas categorias do magistério. A nova carreira do magistério, aprovada em 2018, ou seja, 7 anos atrás, não alterou em nada os falsos benefícios anunciados, mantendo tudo de antes no quartel de Abrantes. Daí a necessidade de lutarmos ao mesmo tempo pelos concursos e pela extinção dessa famigerada lei. Sobre a necessidade da radicalização. Sobre esse aspecto, na luta contra os desmandos desses dois desgovernantes, será necessário que nossas bases, uma vez chamadas à mobilização por seus sindicatos, saiam dessa letargia em que se encontram desanimados com as perseguições sofridas desde a chegada do FEDER na SEDUC. Que papel desempenhamos nessa luta pela radicalização? De há muito, vimos, através de nossas centenas de mensagens, por meio dos 15 minutos do Chico, de meus PPAs, das falas de Gianazzi, Luciane Cavalcante, das reivindicações da Pampesp, dos estudantes da UMES, esclarecendo nossas bases de que a mobilização em direção à radicalização está perfeitamente de acordo com a Constituição que nos confere o direito de greve. O que já demonstramos à saciedade, o fato de que em todos os movimentos grevistas, a justiça sempre esteve de nosso lado, obrigando o governo a pagar os dias parados, por considerar justas as nossas reivindicações. Mas é preciso que esse anteparo consiga sensibilizar as bases dos sindicatos, para não parecer que estamos pregando no deserto. É por essa razão que esse pessoal do Executivo e SEDUC vem fazendo nossas bases de gato e sapato, a tal ponto que muitos dos perseguidos se conformem com as demissões, abaixando a cabeça para as medidas arbitrárias do FEDER contra professores e diretores. Portanto, apesar de nossa luta esclarecendo-os, fica mais claro que à luz do meio-dia que lutar contra essas arbitrariedades só poderá ter sucesso pela reação do magistério estadual por meio da radicalização. Concluindo.
Nesse aspecto, imagine se Tarcísio de Freitas conseguisse se reeleger, mantendo o FEDER na SEDUC, ou mesmo chegar à presidência. Qual será o destino de nossa educação pública e mesmo do país, sempre ameaçado pelo golpismo? Ou nossas bases despertam, ou terão de se conformar com o autoritarismo existente em muitas atitudes de Tarcísio e FEDER. Todavia, nós continuamos a batalhar sempre na expectativa de conscientizar nossas bases de que não há alternativa senão a radicalização. E para isso é também necessário que voltemos todas as entidades do magistério a se unirem, independentemente de divergências que possam existir entre elas. É verdade que, no que diz respeito à política deletéria de FEDER, surge uma luz no fim do túnel, com as medidas do Ministério Público denunciando numerosas irregularidades administrativas perpetradas pelo secretário, recomendando, sob pena de novas ações na Justiça, pelo não cumprimento dessas recomendações, entre as quais a eliminação das punições aplicadas àqueles removidos de seus cargos e funções que não teriam atingido suas equivocadas metas. Deixando claro o Ministério Público que, se essas obrigações não forem cumpridas, poderão ter consequências muito sérias para a sua administração. Obrigado, colegas, e até o próximo PPA. No programa de hoje você verá o lançamento da Frente Parlamentar dos Planos de Educação. Vai ouvir entrevistas exclusivas com educadores e vai curtir uma homenagem ao Dia do Professor. Confira. Na terça-feira, dia 14, foi realizado na Alesp o seminário de lançamento da Frente Parlamentar de Acompanhamento dos Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação. Coordenado pela professora Bebel, o seminário reuniu professores, estudantes, pais, parlamentares, pesquisadores e especialistas em educação. Criar um movimento para que, de fato, os planos nacional, estaduais, no caso estadual, porque estamos no estado de São Paulo, e municipais de educação, juntamente com fóruns, porque a gente quer trabalhar com caráter democrático, nós não queremos nada de cima para baixo, nós queremos que a sociedade, de fato, debata a educação, porque ela é a política estruturante, né, de todas as demais políticas. É a educação, isso é indubitável, né? Se ela é tão importante, ela tem que ser debatida com a sociedade. O intento era esse, era fazer o lançamento de uma frente, né, que tenha o papel de acompanhar a tramitação do Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? As pessoas ouvem falar, é plano. Não, não é plano. Isso aí é que vai garantir creche para a escola, professores bem pagos, né? Vai garantir o dinheiro para poder a gente, enfim, ter uma educação de qualidade. Então, isso se resume em plano, né? E a gente precisa desse plano porque ele é de Estado, portanto, independe de que governo for, tem que ser implantado, mas a sociedade tem que ajudar, acompanhar e monitorar e avaliar. Eu tenho falado sempre que na educação a gente não tem uma bala de prata que resolva tudo, né? Na verdade, você tem que tomar várias providências e a própria discussão de planos de educação e tal vão no sentido de tocar em todos os assuntos principais, do financiamento até estrutura e tudo mais. Mas tem uma regra de ouro. E essa regra de ouro se chama professora e professor e demais profissionais da educação, né? Não são só eles professores, todos são uma comunidade fundamental. Então, os problemas relacionados, por exemplo, a jovens que concluem o ensino médio sem formação mínima adequada em matemática, língua portuguesa e ciências, elas começaram muito antes.
O problema não é só do ensino médio, o problema começa no momento em que uma criança que chega no 3º ano do ensino fundamental, em grande quantidade, 40% no estado de São Paulo não são alfabetizadas. Quer dizer, alfabetizar uma criança não é trivial, é complexo. Por ser complexo, precisa dos melhores profissionais. Eu acho que o grande desafio é fazer com que o Plano Estadual de Educação e os planos municipais de educação, em sintonia com a proposta que está tramitando no Congresso de Plano Nacional e em sintonia com o Sistema Nacional de Educação, que foi aprovado agora, possa, de fato, assegurar o direito à educação das maiorias sociais, não de uma educação que vai simplesmente reproduzir informações para os negros, para os quilombolas, para os indígenas, para a população rural e para os pobres. Nós precisamos de uma educação que assegure às maiorias sociais o direito ao conhecimento científico, à tecnologia e à cultura, de tal maneira que as pessoas não só possam continuar os seus estudos no ensino superior, mas possam, seja no âmbito da formação técnico-profissional, por exemplo, realizar o seu trabalho de maneira criativa, de maneira a fazer com que o nosso país e o nosso estado, eu sou aqui de São Paulo, estado de São Paulo, possa se desenvolver em muitos campos. A democratização da escola pública e as políticas de inclusão foram muito destacadas no evento. A EJA tinha 3 metas no Plano Nacional de Educação que finda esse ano, né? No 13005/2014, ela tinha 3 metas. Nenhuma das metas, nem remotamente, elas foram alcançadas. E essas metas, o não alcance dessas metas reflete muito a realidade da EJA nos estados e municípios. A EJA é necessário um reposicionamento da EJA dentro da política educacional brasileira. A EJA estava bastante afastada do centro do debate, né? Muito. Hoje nós temos 2.400 municípios que não ofertam uma única vaga de EJA, Mas nós temos também em torno de 1.092 municípios que não têm oferta nem estadual, nem municipal, nem de federal, porque os institutos precisam ofertar EJA também. Então, quando você olha dados de outras políticas, você percebe que as redes têm feito, um movimento de escolher qual política colocar na agenda educacional. E isso é um equívoco, porque a EJA é uma oferta obrigatória, como as etapas. No próximo programa, você vai ver outras entrevistas deste importante seminário. Não perca! 15 de outubro foi o Dia do Professor, uma carreira fundamental na vida de todos, mas que vem enfrentando desafios e ataques diários. Nessa matéria, vamos reafirmar as lutas dessa profissão e também convidar você a ver um exemplo de como ela pode impactar positivamente a vida de jovens alunos e alunas. Com a evolução da humanidade, várias profissões surgiram e muitas outras desapareceram. Mas se você voltar no tempo, ao longo dos séculos, vai ver sempre muitas pessoas desempenhando o mesmo papel valioso para qualquer sociedade, o de ser professor ou professora. Todos tivemos professores e professoras na vida. E apesar dessa importância, infelizmente, ainda é preciso lutar para que esses profissionais recebam o respeito que merecem, especialmente no ensino público do estado de São Paulo. Aqui eles lutam contra cortes de verbas, precarização do trabalho, sobrecarga de tarefas, excesso de burocracia, entre outros problemas que afetam não só os profissionais, mas os alunos também. E é nessa luta que a APUESP está engajada, fazer a categoria ser mais valorizada, garantir melhores condições de trabalho e melhores salários. E resgatar todo o mérito que essa profissão merece, porque quem se dedica a ela realmente transforma vidas. E um belo exemplo disso está aqui no Cursinho Popular Paulo Freire de Piracicaba, um curso preparatório gratuito, voltado para estudantes de escolas públicas que sonham em entrar no ensino superior. Nós mostramos aqui que quando você equilibra as aulas da Base Nacional Comum, que é língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, a um pé de igualdade, o resultado aparece. O Cursinho Preparatório Popular Paulo Freire tem sido um projeto essencial, na vida dos estudantes das escolas públicas. É muito prazeroso poder ajudá-los,
e contribuir com essa questão deles realizarem o sonho, né? Além de aulas, os professores também oferecem um apoio essencial para quem está em um momento da vida marcado por dúvidas e inseguranças. Todas as angústias que eles trazem nas famílias, as angústias que eles carregam da semana escolar, durante a escola que eles trazem para nós. A proposta do nosso cursinho é abraçar os nossos alunos, né? Idealizado pela professora Bebel em 2020, o curso já recebeu centenas de alunos. Vários deles conseguiram ingressar no ensino superior. A gratidão pela iniciativa marca a vida de todos os envolvidos no projeto. Sem a professora Bebel, a deputada Bebel, o cursinho sequer existiria, né? A sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como professora, como deputada e na APOESP como nossa segunda presidenta, elas são fundamentais. E a melhor prova de como esses profissionais podem fazer a diferença na vida de alguém está aqui, nas palavras dos próprios alunos. São pessoas que de fato acreditaram em mim, nos meus sonhos, né? E estão fazendo de tudo para que eu chegue neles, né? Às vezes eles não ensinam só matéria, eles nos ensinam sobre a vida. Agradecer mesmo por tudo, por essa oportunidade gigantesca, é uma oportunidade da nossa vida, é o nosso futuro. Meu sonho é fazer uma graduação, meu sonho é ser professor. Eles mostram que a educação é o caminho. Independente do que você for seguir, siga o seu sonho. Eu queria agradecer aqui a professora Bebel e a todos os professores que estão no meu coração. Amo vocês. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APOESP para saber de outras notícias sobre educação. Até a próxima semana.